Amém. Bom dia, igreja. Amém. Eu não sei se alguém ouviu ontem o programa de rádio, mas durante toda essa semana, a partir de terça para quarta, nós vivenciamos dias maus, não é? Vivenciamos dias maus como ministério, como igreja, como família, realidade em Cristo. E logo de manhã cedo, quando eu recebi a notícia e fui repassar para os meus pais, eu abri o celular, abri uma determinada rede social e tinha um postzinho com a seguinte frase: haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos eles. Amém? E aquilo confortou o meu coração naquele momento, aquilo me acalmou, aquilo trouxe um refrigério para a minha alma. E desde aquele dia que eu comecei a ouvir, eu creio da parte do Senhor, algumas verdades sobre os dias maus que nós enfrentamos. Se tem algo que todo ser humano está sujeito, é o dia mau. Se tem algo que todos nós estamos sujeitos, é um dia de adversidade, um dia de luta, um tempo de tribulação, um tempo difícil. E é sobre esse tempo que nós vamos falar hoje. Mas não exaltando esse tempo, mas entendendo 4 verdades preciosas de um Deus que atua, inclusive no dia mau. Amém? E eu quero te convidar a ler comigo Salmo 91. Salmo 91, tão conhecido, mas o Senhor ministrou ao meu coração para trazer nesse domingo, nesse primeiro culto, né? Depois de tudo isso. Por favor, levante sua voz com fé, com força, nessa manhã de domingo, e vamos ler todos juntos. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, e tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Aplauda com toda a sua força. Aplauda com toda a vontade que há no seu ser. Aplauda com toda a fé que há no seu coração. O Senhor é o nosso refúgio. O versículo 9 diz: porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Afirme nessa manhã, erga a sua mão, erga a sua voz e declare: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Aleluia. E eu quero fazer um paralelo com você, amém?
Como eu falei, essa frase me marcou e eu resolvi trazê-la como título à nossa mensagem. Haverá dias bons, haverá dias maus, mas haverá Deus em todos eles. E nós vamos fazer um paralelo entre alguns salmos, alguns trechos e a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel 3, amém? Nós vamos ler alguns versículos de Daniel 3. E como eu falei para você, o Senhor ministrou ao meu coração 4 verdades sobre o dia mau. E a primeira verdade sobre o dia mau é que Deus está no dia mau. Amém? O nosso Deus é Deus que se faz presente em todos os dias, inclusive no dia mau. E nós vamos ler o capítulo 3 de Daniel, versículo 19, que diz o seguinte: Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. Se você já tem um tempo de caminhada com Cristo, você sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens israelitas que foram levados para servir ao rei da Babilônia, naquele tempo, Nabucodonosor. E aquele homem, em toda a sua altivez, em todo o seu orgulho, em toda a sua glória, em toda a sua soberba, mandou fazer uma estátua quilométrica de ouro, que era a sua imagem. E o desejo dele era que quando as trombetas tocassem, todo o seu povo se prostrasse em adoração à imagem que ele havia mandado fazer de si mesmo. E diferente do que ele esperava que acontecesse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos judeus altíssimo, não se prostraram diante daquela imagem. E por causa disso, Nabucodonosor provocou que o dia mau chegasse àqueles 3 jovens. E eles receberam a notícia que seriam lançados na fornalha de fogo ardente, agora aquecida 7 vezes mais. Se você continuar a ler, nós não vamos continuar por falta de tempo. Você vai ver que os homens que ficaram responsáveis, os soldados que ficaram responsáveis por amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogar eles dentro da fornalha, morreram com o vapor. Morreram com a alta temperatura e eles nem estavam dentro da fornalha, eles só se aproximaram para jogar. Mas eles morreram mediante aquelas temperaturas altíssimas. E nós vamos ver o que aconteceu com esses 3 rapazes e você já sabe o final da história. O dia mau chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como o dia mau chega para todo mundo. Eu não estou aqui profetizando caos, eu não estou aqui profetizando algo irreal, eu não estou aqui falando sobre algo que não acontece. Todos nós já vivenciamos dias maus. E se você ainda não vivenciou, que eu acho muito difícil, um dia você vai vivenciar, porque foram palavras de Cristo: no mundo vocês terão aflições. Então o dia mau chegou para aqueles rapazes, porém eu quero que você vá comigo para o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Sabe, queridos, o que eu acho mais maravilhoso desse versículo é que eles afirmam a sua confiança em Deus. Mas eles não afirmam a confiança em Deus pelo benefício que Deus lhes podia fazer. É tanto que o versículo 18, o que é que diz? Contudo, se ele não nos livrar. Então aqueles homens sabiam quem Deus era e confiavam em Deus por quem Ele era, e não pelo que Deus podia ou não podia fazer. E nós precisamos aprender
diante do dia mau, a confiar em Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Para que assim, se as coisas não saírem como esperamos, a nossa fé não seja enfraquecida. A nossa fé permaneça inabalável no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Confie diante do dia mau, mas confie em Deus por quem Ele é e não somente pelo que Ele pode fazer. No dia mau, nós precisamos confiar em quem Cristo é, em quem Deus é. Fazendo ou não Deus aquilo que nós desejarmos que Ele faça, fazendo ou não Deus aquilo que nós peçamos a Ele, aquilo que nós pedimos a Ele para que Ele faça, nós precisamos entender e firmar em nós a convicção de que Deus está sim no dia mau, de que Deus está sim no controle do dia mau. Então aqueles rapazes afirmaram a convicção de que Deus estava com eles, mesmo no dia mau. E se Deus fizesse, eles confiavam em Deus. Mas se Deus não fizesse, eles ainda confiavam em Deus. Porque eles sabiam quem Deus era, de com Ele andar. E não somente de ouvir falar. Quando nós sabemos quem Deus é, de com Ele andar, nós confiamos em Deus por quem Ele é. Porque nós o conhecemos verdadeiramente. E eu quero ler para você, não precisa abrir, o que está escrito em Deuteronômio 31:8. Ouça isso nessa manhã. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará. Jamais te abandonará. Não tenhas medo nem te apavores. Ele estará sempre contigo. Isso inclui o dia bom, mas isso inclui o dia mau. Firme em você essa primeira convicção. Deus está no dia mau. A segunda convicção que eu quero falar para você é que Deus nos protege no dia mau. E olha o que aqui diz o versículo 25 de Daniel 3. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nós vamos ler até aqui. Firme em você a convicção de que Deus nos protege no dia mau. Muitas vezes isso parece clichê, mas é uma verdade da nossa caminhada com Cristo. O Senhor não nos livrará do dia mau, mas Ele nos livrará no dia mau. Há uma diferença, o do e o no. Livrar do dia mau é impedir que o dia mau chegue até você. E o Senhor faz isso por nós. Claro que Ele faz porque Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele é soberano. Mas muitas vezes o Senhor não nos livrará do dia mau. E o dia mau virá. Mas tenhamos a firme convicção de que Deus nos protege dentro do dia mau. No dia mau. E isso implica nesse 4º homem que não livrou. O 4º homem poderia ter aparecido antes da fornalha. Poderia ou não poderia? Poderia, porque Deus é poderoso, Deus é soberano. Deus podia ter mandado
que o quarto homem, que tinha a aparência de filho dos deuses, segundo Nabucodonosor, aparecesse antes de Nabucodonosor mandar os meninos para a fornalha. E certamente Nabucodonosor ficaria apavorado e não mandaria os meninos para a fornalha. Mas o Senhor permitiu que eles entrassem na fornalha para fazer algo muito mais grandioso. Enviar o quarto homem para dentro da fornalha. E dentro da fornalha proteger Sadraque, Mesaque e Abednego das consequências do dia mau. Como é que os meninos estavam? Ilesos. E o que é que a Bíblia nos diz? Que todos aqueles governantes comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Ei, tenha uma certeza: o dia mau não tem o poder de te ferir. O dia mau não tem o poder de deixar marcas profundas em você, porque o Deus o qual servimos é o Deus que envia o quarto homem para dentro da fornalha e nos protege no dia mau. Nos protege no dia mau. Sabe, queridos, o Salmo 27:5 é muito precioso. Também não precisa abrir, nós estamos com um tempo bem corridinho hoje. Pode ficar só escutando, rapidinho aqui eu vou abrir para vocês. Olha só o que é que diz o Salmo 27:5. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima do altos rochedos serei colocado em segurança. Pois no dia da adversidade Deus nos protege no dia mau. Sabe, queridos, o recôndito do tabernáculo diz respeito a um lugar de intimidade. Nós não podemos nos aproximar do Senhor somente no dia mau. Nós precisamos construir uma vida de intimidade com Ele, porque a intimidade construída ao longo dos anos é o que vai nos sustentar no dia mau. É o que vai nos esconder no dia mau. É o que vai nos envolver no dia mau. E o que eu acho interessante desse trecho é que fala também sobre uma rocha. A rocha diz respeito à estabilidade que em Deus nós conseguimos adquirir mesmo diante do dia mau. Quantos de nós já fomos indagados por pessoas, não é? A gente vivenciando dias difíceis e a pessoa olha para nós e vê uma força e olha e diz: como é que você tem essa força? Como é que você está vivenciando tudo isso dessa forma? E um bom crente que se preze diz o quê? É Deus, é o Senhor, não sou eu. Essa rocha diz respeito a um lugar de força, a um lugar de estabilidade que nós só atingimos em Cristo, e é dentro do dia mau. Por isso, queridos, firme essa convicção. Deus está no dia mau e Deus nos protege no dia mau. Aconteça o que aconteça, nós precisamos firmar a convicção que está escrita lá no Salmo 91 que nós lemos. O Salmo 91, 8 nos diz o seguinte, olha só, o finalzinho: você será protegido. Você pode crer nisso nessa manhã? Você será protegido. O Senhor te guardará no dia mau. Você será protegido. O Senhor nos livra dos danos do dia mau. O Senhor livrou aqueles 3 rapazes de feridas nos seus corpos. Saíram ilesos e nem cheiro de fumaça tinha. Quem lhe vê não vai perceber nem pelo que você está passando por estar tão escondido no esconderijo do Altíssimo e ser por Ele protegido também no dia mau. A terceira convicção que eu quero lhe instigar nessa manhã a acreditar é que Deus age no dia mau. Olha o que é que diz o versículo 28 de Daniel 3. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que depositaram toda confiança nele.
O que é que aquele homem estava dizendo? Mesmo sendo ímpio, mesmo conhecendo o Deus de Israel somente de ouvir falar, ele estava dizendo: bendito seja o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego, que em outras palavras, agiu em favor deles. O que foi que o Senhor fez? Pela própria boca aqui de Nabucodonosor nós comprovamos: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Você pode crer que Deus age no dia mau? Deus é Deus poderoso para agir no dia mau. Deus é Deus poderoso para agir no dia mau. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para proteger, para livrar aquele que nele confia. É o mesmo Deus que envia anjo para te proteger, para agir em seu favor no dia mau. Perceba que ao longo dessa mensagem eu estou repetindo essa expressão, no dia mau. Porque eu quero te fazer perceber que nem sempre nós seremos livres dos dias maus, mas nós seremos livrados no dia mau. Amém? E olha o que aqui nos diz o Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. Se você quiser permanecer em Daniel, pode permanecer. Como eu falei para vocês, o nosso tempo está um pouquinho corrido. Salmo 91, 11, uma partezinha diz o seguinte: Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. Quem ordena, age. A ação de ordenar é uma ação. Se eu chego aqui e eu ordeno algo, eu estou agindo. Se o nosso Deus ordena, é porque Ele age. Ele age no dia mau. Ele ordena que os seus anjos nos protejam. E se estivermos a ponto de tropeçar, e se estivermos a ponto de fraquejar, e se estivermos a ponto de não suportarmos, Ele nos sustenta com a sua destra, com a sua forte mão. Firme em você essa convicção: o Senhor age no dia mau. E eu quero que você escute o que nos diz Isaías 59, versículo desses dias. Versículo da leitura bíblica desses dias. Isaías 59. Eu não sei se eu vou encontrar nessa tradução, porque agora eu lembrei que eu tinha pego em outra tradução, mas vamos ver aqui. Quem tem aí a tradução? Vamos ser rápido, vamos ser ágil. Quem tem a tradução que fala que vindo o inimigo com correntes de água, o Senhor arvorará a sua bandeira? 59, Isaías 59, 19. Que a minha tradução não é essa, eu quero nessa traduçãozinha. Quem tiver pode levantar e pode ler. Mas enquanto isso, eu vou prosseguir. O dia mau não limita a força do nosso Deus. O dia mau jamais limitará o poder do nosso Deus. E mesmo que os irmãos não encontrem Isaías 59, 19, a parte B, algumas traduções nos dirão que vindo o inimigo com correntes de água, o Senhor arvorará a sua bandeira. O Senhor erguerá a sua bandeira. Tem alguém aí que tem? Pode ler, pode erguer a voz. Isso. Exatamente. Queridos, creiamos que o dia mau não limita a ação do nosso Deus. O que é que a palavra fala? Vindo o inimigo com correntes de água, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira. A bandeira diz respeito a um general que luta as nossas guerras.
E não somente luta, mas vence-as. Porque lutar do lado de Cristo é lutar na certeza de que, independente do resultado, nós seremos sim vitoriosos. E essa é a quarta verdade sobre o dia mau e a mais maravilhosa. Deus vence o dia mau. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Deus vence o dia mau. Lutar ao lado de Cristo é ter a certeza de que, independente do resultado, haverá vitória, porque o nosso Deus vence o dia mau. Olha o que é que diz o versículo 29. Diante deste acontecimento, Daniel 3:29. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho. Chega que saiu. Em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Deus sempre será exaltado acima dos dias maus. O Senhor Deus sempre será elevado acima dos dias maus. Eu não vou lembrar agora da referência, porque eu sou triste de referência, mas tem um versículo que fala bem conhecido. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante, queridos, porque algumas traduções vão falar, olho para além dos montes, não é isso? E nos montes eram os locais de sacrifícios dos deuses ímpios, dos deuses corrompidos, né? Dos deuses falsos. Os montes eram os locais que as pessoas subiam para sacrificar e para adorar. E quando o salmista dizia, eleva os meus olhos para além dos montes, é porque o salmista sabia que o Deus o qual servia estava acima de qualquer outro nome, estava acima de qualquer adversidade, estava acima de qualquer dia mau. Então firme essa última convicção em você. Deus vence o dia mau. O nome do Senhor sempre será elevado acima de toda e qualquer adversidade. O nome do Senhor sempre será elevado acima de todo e qualquer dia mau. E você não precisa abrir, mas eu quero te lembrar de uma verdade dita pelo próprio Cristo. Não precisa localizar em sua Bíblia, mas eu quero te lembrar de uma verdade que o próprio Jesus falou. O Pai está comigo, João 16:33. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem da paz. Nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Queridos, nesse mundo mau, nós sempre teremos adversidades. Nós sempre enfrentaremos dias maus, mas fiquemos firmes, porque Jesus já venceu o mundo. Porque Jesus já venceu o mundo. Porque Jesus já venceu o mundo. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou declarando nessa manhã. Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o dia mau. Jesus já venceu a dor. Jesus já venceu todo o peso. Jesus já venceu toda a dificuldade. E esse versículo, João 16:33, queridos, não é sobre uma possibilidade de vitória, é sobre a certeza de um Deus que já venceu o mundo. Entenda isso nessa manhã. Isso é tão simples, mas o evangelho é assim, puro e simples. E às vezes o inimigo, o inferno quer conturbar o nosso entendimento, mas volte às raízes do evangelho nessa manhã e entenda que o Deus que você serve não é um Deus de possibilidades, é um Deus de certezas, e é o Deus que já venceu o mundo, é o Deus que age no dia mau, é o Deus que nos protege no dia mau, é o Deus que está no dia mau, é o Deus que sobretudo vence o dia mau.
A nossa esperança não deve ser abalada. Nós servimos ao Rei que está acima de todos os outros reis. Nós servimos ao Senhor que está acima de todos os outros senhores, com S minúsculo. Nós servimos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis e ao general que nunca perdeu uma batalha. Nós servimos ao general de guerra que nunca perdeu uma batalha. E João 16:33 aponta também para Apocalipse. Nós não vamos ler, mas se você pegar Apocalipse 21, 22, 19, 12, você vai ver vários versículos que testificam da grandeza, do poder, da soberania e da vitória do nosso Deus. E esse ano, no dia 8 de fevereiro, ali no Descende, um dos fundadores da Jocum, ele entrou, ele teve um momento, né? Ele foi ali honrado por todo o seu legado, por toda a sua história, e ele entrou declarando uma frase que, se eu não estou enganada, é atribuída a Billy Graham. E ele dizia o seguinte: Jesus está vencendo. Jesus está vencendo. Eu já li o final do livro e ele sempre vence. Apocalipse é o final do livro e diz respeito à vitória final do nosso mestre. Ei, deixa eu te falar, o final desse livro já foi lido e ele diz que o nosso Deus está vencendo. Ele diz que o nosso Deus já venceu. Ele diz que o nosso Deus vencerá. Então alegre-se nessa manhã, mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de dias maus. Alegre-se nessa manhã pelas palavras do mestre que nos dizem: nesse mundo mau vocês viverão atribulações, sim. Nesse mundo mal vocês viverão dificuldades, sim. Nesse mundo mal vocês terão aflições, sim. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo, queridos, porque Cristo já venceu o mundo. Volte para a sua casa com essas convicções. Jesus está no dia mau. Jesus nos protege no dia mau. Jesus age no dia mau. E Jesus já venceu o dia mau. E eu estourei um pouquinho do meu tempo, mas eu quero só ler para você o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:1, que foi leitura bíblica desses dias. Acho que um dia depois da morte do pastor Fábio. 2 dias depois, não lembro bem agora. Mas eu grifei isso porque saltou ao meu coração. E esse é o conselho que eu quero deixar para mim. Esse é o conselho que eu quero deixar para você. Esse é o conselho que depois desse ciclo, né? Todo domingo é um novo ciclo de semana. E nós vencemos um ciclo tão difícil, tão doloroso, tão mau. Mas hoje é o dia de o início de um novo ciclo. E para esse ciclo que se inicia a partir desse domingo, eu quero declarar sobre as nossas vidas o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:1, que diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Nós recebemos do nosso pastor presidente um legado. Nós recebemos do nosso pastor presidente uma maneira de andar e viver com Cristo. O pastor Fábio foi um dos homens mais apaixonados por Jesus que eu já conheci. Um dos homens mais apaixonados pela igreja que eu já conheci. Mas ser apaixonado por Jesus, ser apaixonado pela igreja e não ser apaixonado por pessoas é algo estranho. E ele tinha essa tríade. Ele era apaixonado por Jesus, ele era apaixonado pela igreja, mas ele amava, ele era incrivelmente apaixonado por pessoas. A ponto de todos os dias, praticamente,
ganhar, de certa forma, mesmo que aos poucos, alguém para Cristo. E partindo para esse lado de tudo que nós enfrentamos nesses dias, é isso que eu quero deixar para mim, é isso que eu quero deixar para vocês. Prossigamos, continuemos a andar da forma que nos convém e agrada a Deus, para que continuemos a progredir cada vez mais. Sabe, queridos, é tempo de entender que evangelho não é sobre si, que evangelho e salvação não é algo que para em mim, mas é algo que precisa partir de mim também para os outros. Você foi alcançado por uma mensagem, você foi salvo por esse Deus. Propague essa mensagem, dê prosseguimento ao legado do nosso pastor presidente. Ame a igreja. Acima de tudo, ame Cristo, mas ame pessoas. E a principal forma de amar pessoas é apresentando Jesus a elas. A principal forma de amar pessoas é apresentando a elas a cura para a doença mais triste da humanidade, que é o pecado. E diante desse cenário, eu quero deixar para você isso. Eu quero deixar para mim isso. Além da mensagem que o Senhor me confiou para entregar a vocês. Sigamos nas pisadas, como já foi falado nessa manhã. Sigamos amando Jesus, sigamos amando a igreja, sigamos amando pessoas e reconectando-as a Cristo. Amém?